Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do Fiagro Vigia 11, é o Valoracra, fundo de investimento imobiliário nas cadeias produtivas agroindustriais. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro e FIINFRA, o carro-chefe aqui do canal, tá? O principal assunto, mas também iremos começar a falar sobre ações aí nas próximas semanas. Então se inscreva e ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, você ajuda bastante a gente aqui no canal a continuar nosso trabalho. E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como nosso link aí, o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever, encurtar a distância e conversar também com outros investidores. Bom, vamos lá então, né? Para quem não conhece, o VGIA11 é um Fiagro, né? Fundo que investe aí em certificados de recebíveis do agronegócio para investidores em geral. O fundo tem uma taxa de administração e gestão de 1,15% sobre o patrimônio líquido. Tem também uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. E a gente vai ver que o fundo está pagando taxa de performance, a gente tem cobrado taxa de performance, vamos dizer assim, porque o fundo tem feito aí performances muito acima do CDI, na verdade, né? A gente vai ver essas performances mensais, tá? Taxa de escrituração é 0,05% sobre o PL também. E o fundo divulga os seus resultados no oitavo dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência, tá? Então ele anunciou aí ali para próximo do dia 13, mais ou menos, né? De outubro, né? E ele paga no 13º dia útil ou 5 dias úteis depois do seu anúncio dos proventos, tá? Então, outros dados adicionais, quem gere o fundo é o Valor à Gestão de Recursos, quem administra a escritura é o BTG Pactual, e a auditora aqui é a Ernst Young Auditores Independentes. O fundo tem desde novembro de 2021, ele tem prazo de duração indeterminado, gestão ativa, ele é um Fiagro, né? E o código de negociação na Bolsa de Valores é VGIA11, ok? Então vamos lá, depois dessas informações do fundo, a gente vai ver aqui os comentários do gestor. Então ele fala que o fundo encerrou com o seu patrimônio totalmente alocado em 22 ativos, são 22 CRAs e outros CRIs também. No dia 6 de setembro ele publicou o anúncio do início da oferta pública, né? Por conta disso o fundo chegou a estar cotado ali a R$ 10, mesmo estando acima do valor patrimonial que está em torno de 9,60 e pouco, a gente vai ver mais para baixo. O fundo é um fundo que costuma ser negociado com spread alto, né? Vamos dizer assim, entre 10% e 20% do seu patrimônio, tá? Então é um fundo que tem essa característica. Então nesse período aí da subscrição, após a database, o fundo caiu bastante de preço. Foi uma oportunidade que eu entrei mesmo no fundo. É um dos fundos que eu tenho na carteira. Minha maior posição em Fiagro agora é o VGIA 11, dos meus 3 Fiagros que eu tenho na carteira. Por conta dessa oportunidade, né, de entrada, que foi em torno de R$ 10 a cota, tá bom? E o fundo já está aí cotado a quase 10,40 aí, alguns dias depois do encerramento da oferta pública, tá? Um fundo que está distribuindo proventos acima de 1,40, 1,40%, tem bons papéis na carteira. A gente vai ver também a questão do risco, então fique conosco, tem muitas informações importantes para você saber. Então, ele anunciou o encerramento aqui, um anúncio, né, da oferta pública, que inclusive já se encerrou. Pipeline aqui, tem tudo as informações, né, dentro desse fato relevante. A distribuição no mês de setembro foi de 16 centavos por cota, tá? O que dá uma rentabilidade de CDI mais 7,37% ao ano do fundo, né? A rentabilidade líquida, com base na cota patrimonial de 9,56. Quem tinha aí o direito de preferência em setembro também pegou aí uma parte desses proventos. E ele fala aqui que dentro do comprometimento de alocação rápida, o fundo, no dia seguinte ao recebimento dos recursos do dia de preferência, já alocou quase 100 milhões de reais, tá? E mais o que ele tinha em caixa, né? Então ele alocou o que ele tinha ali de direito de preferência, né, da liquidação, que foi ali no período de setembro ainda, e também
o caixa que ele tinha alocou aqui 13 milhões no CRA Usina Santa Fé, 16 milhões no CRA Fiagril. Então, com esses percentuais de CDI mais 5 e CDI mais 5,15 e vendeu 14 milhões do CRA Languiru. E esse detalhamento vai estar mais para baixo. E assim o fundo encerrou setembro também com 23 mil, quase 23.500 cotistas, aumentando aqui em 41% em relação ao mês anterior. Então, como eu falei, foi uma oportunidade muito grande. O fundo está cotado ali a R$ 10 e com isso muitos fizeram entrada no fundo, inclusive eu, né, que realmente o preço está muito atrativo, o fundo tem uma qualidade muito boa, o Fiagro tem uma qualidade muito boa e foi uma oportunidade realmente. E ele já disparou de preço, né, depois do anúncio do encerramento da oferta. E o volume de negociação diário também, nesse período, aumentou 81%, foi quase 4 milhões de reais de volume de negociação diário no mês de setembro. E ele fala aqui sobre a equipe continua trabalhando, né, seguindo aí o andamento, né, principalmente das empresas que compõem a carteira, né, de crédito, né, as empresas que detêm lá os créditos e que pagam os tickets, né, os proventos dos CRAs, acompanhando, né, o cenário aí, se há impacto na empresa tomadora do crédito, né, justamente para acompanhar questões de inadimplência, né. Bom, o fundo distribuirá 16 centavos, ou distribuiu, né, 16 centavos referente a setembro. A gente vê aqui o resultado do fundo em setembro foi de 6,6 milhões. A gente vê que teve um aumento, né? Mas aí tu fala, pô, mas teve deflação e o fundo aumentou. Porque o fundo é 100% indexado ao CDI, então não teve impacto com a inflação, com essa deflação que teve nesse período de agosto e setembro, né? Então, mais um fator interessante para você diversificar a sua carteira. Se você tem CRIs na carteira e muitos CRIs indexados ao IPCA, como eu tinha há uns meses atrás, essa diversificação entre os indexadores econômicos são importantes para você manter o equilíbrio da carteira, tá? Então, a maioria dos FIAGROS são indexados ao CDI, se não 100%, a maioria realmente. Como é o DCRA que a gente acompanha aqui na carteira, 80% é indexado ao CDI, 20% ao IPCA, mais o VGIA11, 100% de indexação ao CDI. Claro, quando a Selic cair, vai cair junto o CDI e os proventos também acabam caindo, tá? Então a gente verifica que o resultado dos CRAs foi de 6,4 milhões. As negociações aí, os lucros nas negociações, por exemplo, ele vendeu 14 milhões lá do CRA, né? Teve um lucro de 151 mil. E outros ativos, 95 mil reais, despesas recorrentes 364 mil e não recorrentes 1 milhão de reais. E essa recorrente ele explica um pouquinho mais para baixo aqui, né? No destaque são despesas de juros de operações de exercício de compromisso de recompra de CRAs vendidos. Então esses são essas são o motivo dessa despesa aqui alta. Bom, resultado 5,2 milhões, distribuiu 5,6, então usou um pouquinho do resultado de caixa que estava acumulado, mas a gente verifica que mesmo assim o fundo está com resultado superior à distribuição. Tá? E o fundo então distribuiu 16 centavos, menor do que a distribuição anterior. Né? Foram 21 dias úteis, semelhante aqui a julho, mas mesmo assim a distribuição foi um pouquinho menor. E a cota aqui teve uma redução também, tá 9, a cota patrimonial, né? 9,54. Quando a gente pega aqui o dividend yield com base na cota patrimonial, no mês de setembro foi CDI mais 7,37. Para que serve essas informações aqui? Justamente para a questão da taxa de performance, né? O fundo a gente paga 10% de taxa de performance se o fundo tiver uma rentabilidade superior ao CDI. Então aqui a gente vai acompanhando se o fundo teve direito ou não à taxa de performance no mês, tá? Então a gente verifica aqui, ó, CDI mais 9,27, CDI mais 6,79, CDI mais 7,37, pagou-se então 10% de taxa de performance, aquilo que exceder a rentabilidade do CDI. Bom, vamos seguindo então mais para baixo. Vamos ver aqui a questão do histórico de rentabilidade. Então, você que tinha aí, por exemplo, R$10 investidos em algum ativo, em alguma aplicação com base no CDI, pegou 10 centavos de rentabilidade de juros, né, no mês de setembro. Mas se você tivesse aí
o VGIA 11 iria pegar uma distribuição de 16 centavos. Então, por isso, essa rentabilidade aqui acima do CDI. Mais para baixo a gente tem a carteira de ativos do fundo. Então, como eu falei, o fundo 100% indexado à taxa DI. Tá aqui a taxa DI. Tem aqui os segmentos, né? Cooperativa, distribuidoras, indústrias, sucroalcooleiro, que é a cana-de-açúcar, né? Tem os emissores aqui, né? As empresas. Então, o fundo tem aí 22 CRAs na carteira, né? E algumas empresas aqui em torno de 6 a 7 empresas diferentes, tá? E os pagamentos desses CRAs, ó, todos têm pagamentos mensais, né? Que é mais diferenciado do que se você for fazer lá um investimento direto num CRA ou num CRI, dificilmente você consegue fazer, você consegue ter ali à sua disposição um CRA ou um CRI que tenha pagamento mensal. Normalmente é semestral, anual, né? Dificilmente para a pessoa física se encontra pagamento mensal desses papéis. Bom, mais para baixo a gente vê a posição geográfica do fundo, né? Indexação, como eu falei, 100% da carteira indexada ao CDI, com uma taxa de risco aqui, ó, um prêmio de risco médio de 5,8%, além do CDI. A alocação do fundo, então, 100% são CRAs, o fundo não está com caixa nenhum, como a gente verifica aqui. 100% então indexado ao CDI, aqui são os segmentos, né? Então a maioria é distribuidora e cooperativa, ele não tem contratos diretos, né? Financiamentos diretos com pessoas físicas ou produtores, né? 100% das alocações foram alocações, investimentos realizados de forma participações em ofertas restritas, né? E a gente verifica mais para baixo aqui a questão dos retornos, né? Quem investiu na primeira emissão, né? Que foi na base 10 as cotas, né? Está com retorno aí acima de 1,30, né? A gente vê aqui desde janeiro, em setembro, por exemplo, foi de 1,60. Então, quem aproveitou aí a entrada, que nem aproveitei a R$10 que estava a cota, tá nessa rentabilidade aqui, né? 1,60. Para quem pegou 16 centavos agora em setembro, tá? E quem investiu um pouquinho mais para trás, na segunda emissão ali, que é a 9,91, está com uma rentabilidade um pouquinho superior, 1,61%, foi de rentabilidade de distribuição de proventos, né? No caso dos proventos, em setembro. Aqui, só para finalizar, o histórico da rentabilidade, então, a gente verifica que todos os meses o fundo distribuiu rentabilidades superiores ao CDI. Ó. Todos os meses, desde o início da distribuição de proventos, fundo distribuindo proventos acima do CDI. E aqui é o detalhamento dos ativos, você pode acompanhar, então, fazer uma leitura aí mais qualitativa, né, do que quantitativa dos CRAs e das empresas que compõem a carteira do fundo, para você conhecer um pouquinho mais aí e se aprofundar, né, se você quiser investir no VGIA, quais empresas que compõem ali os créditos da carteira e do portfólio do fundo, ok? Então é isso aí, esse aqui é o VGIA 11, fundo, é um Fiagro, né? Fiagro, setor de agronegócio aí, investe em CRA 100% indexado ao CDI, então interessante para você, se você quer fazer uma diversificação em relação aos indexadores de mercado na tua carteira, não ficar alocado só a IPCA e IGPM ali eventualmente, né? Você pode também se expor ao CDI e manter um equilíbrio ali da sua carteira, ok? Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você também é cotista do VGIA 11, qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.